Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma excelente quinta-feira para vocês. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde Felipe Melo e Paulo Nunes fazem uma análise dessa vitória do Palmeiras contra a equipe do Ceará no primeiro jogo da Copa do Brasil. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário também e vamos aí pro vídeo. Vamos pro Palmeiras, então. O Palmeiras encerrou uma sequência de vitórias do Ceará também, só que aí, né, pela Copa do Brasil, né, encerrando essa sequência, também jogando ontem. E a gente tem imagens dessa partida, também foi 1-0, também foi fora de casa. E o Ceará vinha de 25, pode ser isso? Deixa eu achar o número certo aqui. Acho que é 25 mesmo. Não era? É. 25 jogos em casa, não era isso? 25 jogos em Fortaleza, é isso mesmo. Sem perder. Então caiu essa série aí, jogando em casa. O Ceará até jogou bem, viu? A gente tá falando de uma sequência interrompida de vitórias, mas jogou bem contra o Palmeiras. Fez uma frente bem interessante, hein, Felipe? O Ceará jogou bem, o Ceará teve a oportunidade de fazer gol. E o confronto de Série A, vale a gente destacar, né? Exatamente. O único, né? No único da... Foi um dos melhores jogos, assim, dessa fase da Copa do Brasil, até agora que eu assisti. Mas o Palmeiras mostra como é forte o mental do Palmeiras, né? O Palmeiras, assim... tiver que sofrer, vamos sofrer, mas nós somos fortes defensivamente. A gente vai achar uma bola e a gente vai fazer um gol. Foi o que aconteceu. Uma falha no sistema defensivo, uma dormida de alguém, Gustavo Gomes foi lá e cravou e fez o gol. Então, assim, o Palmeiras é forte tecnicamente, é forte fisicamente, tem velocidade, mas o mental do Palmeiras realmente é algo que nós temos que pontuar, porque é o time que esses jogos não perde. Esses jogos, assim... Tá bom, se não tiver que fazer o gol, a gente não vai tomar gol. Esses jogos assim como? Jogos difíceis assim. Tá. Vai jogar fora contra o Ceará, um jogo super importante, super difícil. E não perderam. E foram no final e fizeram um gol. Tiveram uma oportunidade, fizeram um gol. Um time com um mental super em dia, sabe? Psicológico inabalável o Palmeiras tem, podemos dizer assim. E sofreram. O Everton fez algumas boas defesas. Assim, o Ceará criou várias oportunidades. O Ceará não faz um bom campeonato brasileiro à toa. Gol do Gustavo Gomes, né, que a gente está falando aqui. Gol do Vitória Gustavo 1-0 Gomes. com gol do zagueiro E o Gustavo Palmeiras Gomes. tem isso que o Felipe está falando, e além, ele tem uma coisa que me chama a atenção. O Palmeiras não fez um grande jogo, mas é difícil o Palmeiras, jogando mal ou jogando razoavelmente bem, ganhar do Palmeiras. É muito difícil. O Palmeiras perdeu para o Bahia, né, tinha perdido um jogo anterior, que poderia ter vencido. Teve a oportunidade de vencer, tomou um contra-ataque no finalzinho, tomou um gol que, para mim, eu acho que o resultado normal ali seria um empate, mas perdeu. Mas é um time que, além de não perder, além de ser difícil perder, se você olhar para frente, para o futuro, né, pelo segmento da competição, é um time que vai, certeza, evoluir. Porque Paulinho vai entrar nesse time, o Rafael Veiga vai voltar para jogar nesse time. Então, assim, tem tudo o Palmeiras. Hoje, para mim, é a equipe que pode nitidamente enfrentar o Flamengo. Hoje, para mim, o Flamengo joga melhor. São os dois melhores, né? Para mim, os dois estão lá na Você acha prateleira. que é que faz frente ao Faz Flamengo? frente ao Flamengo. Pela força que tem, mental, pela a força tática que tem. Principalmente jogos fora de casa, né? Isso. O Palmeiras é muito... Jogando em casa também, mas, assim, é muito difícil você levar esse comportamento para jogos fora de casa e o Palmeiras consegue levar. Verdade. E aí tem uma coisa, né? Agora o jogo de volta é dia 22, né? Tem essa distância na Copa do Brasil. Mas o Palmeiras vai decidir em casa e vai obrigar o Ceará a ir pra cima, né? E é o jogo que o Palmeiras gosta, Adora, né? Essa transição, né? E, apesar que o Palmeiras, quando joga em casa, ele tenta não deixar as equipes, né? Mas é que o Ceará vai precisar fazer isso. Mas se sair para enfrentar o Palmeiras lá dentro... Eu acho que o Ceará vai chegar lá e vai falar assim, olha só, vamos primeiro tempo manter do jeito que está, se a gente encaixar alguma coisa bem, senão... Aí dos 15 do segundo tempo para lá, também, cara. a gente tenta fazer alguma coisa. É o que eu faria como treinador, porque chegar lá para enfrentar o Palmeiras de igual para igual, naquele campo rápido do Palmeiras, o Palmeiras é acostumado a jogar ali, pressão da torcida, realmente fica bem complicado. Pode acontecer? Pode. Como eu já vi, alguns clubes chegarem ali e é até diferente e pode tirar até mesmo o próprio treinador da comodidade dele, porque o treinador nunca espera que vai chegar um clube lá e falar assim, meu, Botafogo na primeira rodada. Exatamente, vamos atacar, vamos marcar linha alta. Foi o que aconteceu com o Córdoba contra o Flamengo. O Córdoba, nos primeiros 15 minutos, marcou linha alta. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Os caras perderam medo? Então, pode acontecer de uma equipe chegar como o Ceará e marcar linha alta? Pode. Agora, não tem como a gente falar o que vai acontecer, né? De fato, o Palmeiras é bem preparado para isso. Vocês falaram do mental mais uma vez, é sempre um ponto de destaque, né? Quando a gente fala de Palmeiras, mas algo que me chama a atenção é o tempo, já que esse mental é sustentado com o Abel. A gente está falando de 5 anos, o que já é raro.
Está falando de 5 anos de trabalho, né? Um trabalho continuado. É difícil. Então, qual que é o Abel tem psicólogo da equipe dele? Não, da equipe dele não, mas o Palmeiras tem. O Palmeiras tem. O Palmeiras tem psicólogo e eu vou falar, eu acho que isso aí vai muito... porque quando ele trouxe a equipe dele, veio um psicólogo? Não, psicólogo não. Mas, assim, quando tem que criticar, a gente critica e eu sou um amante do elogio. Eu gosto muito de elogiar as pessoas. E aí vai um elogio à patrona do clube, os diretores do clube, porque sempre quando o Paulo sabe, o Palmeiras, e a Ana também, que cobriu o Palmeiras, assim, basta um dia para termos problemas, para estar numa situação ruim. Assim, sai do céu para o inferno em pouquíssimo tempo. Então, você pega um treinador que está há 5 anos, mas que tem um aval, né, que tem realmente a confiança da direção, a confiança da patrona do clube. Isso é muito importante para um cara. Falar assim, hoje eu sei que se eu perder esse campeonato aqui, como aconteceu, mas eles vão me dar aval para continuar trabalhando, eles confiam em mim. E isso é importante. Eu acho que isso tem que ser usado, inclusive, em outros clubes. Fala assim, porque nem sempre vai vencer, sabe? Mas como estamos? Todo ano a gente briga por título? Todo ano a gente chega... Né? Nos últimos anos, quantos títulos nós vencemos? Então, perder uma coisa, a outra vai ganhar, vai perder. Mas o importante, de fato, é a direção, né? Todo o presidente, os diretores, falam assim, não, independente se perder ou ganhar, o trabalho está sendo bem feito, vai continuar, estamos junto com você. Isso é importante. Eu acho que se você olhar o trabalho do Abel, sempre que ele encontrou problemas ou que ele teve derrotas importantes, ele foi encontrar alternativas para o time reagir. Ele nunca se deu por vencido. Eu lembro sempre a eliminação para o Boca. Sim. Da forma como foi, né? Não sei o quê. Cara, ele reagiu, ele reorganizou o time, trouxe o Endrick para a equipe, e aí o Palmeiras reage e vai embora e começa e vai buscar o título que estava, né, praticamente nas mãos do Botafogo. Então, eu acho que sempre agora no Campeonato Paulista, perdeu o campeonato para o Corinthians da forma como foi, ele reorganiza a equipe e traz a equipe para brigar pelo título brasileiro. Claro, a gente tem muita coisa para acontecer, tá? A gente está falando desse recorte agora, dessas 10 rodadas de Campeonato Brasileiro. Mas ele brigou pela liderança e está ali nas cabeças junto com o Flamengo, buscando a ponta da tabela. Está bem na Copa do Brasil. Libertadores, então, Palmeiras nada de braçada em primeira fase. Isso é um histórico que ele conseguiu aprimorar no clube nos últimos anos, que... Palmeiras sobra, assim, em primeira fase de Libertadores, você só quer saber se o Palmeiras vai ser primeiro ou segundo da primeira. A melhor campanha é a segunda. Isso é a realidade do Palmeiras. E de um clube que há 10 anos, quando ia disputar a Libertadores, era caramba, que caos, que sufoco, precisa fazer uma contratação bombástica para a Libertadores. Palmeiras entrava na Libertadores já naquela pressão que não existe mais. Primeira fase de Libertadores para o Palmeiras e... Nada de braçada. Nada de braçada. Aí a pergunta é, no jogo de volta contra o Ceará, nós teremos o Abel no Palmeiras? Interrogação. Sabe que isso foi perguntado. Interrogação. Com a amarela. Isso foi perguntado em coletiva. Interrogação. Palmeiras, ela fica desesperada. É uma pergunta que eu tô fazendo. Se você fala que sim, vai falar, olha lá, quer que o Abel saia do Palmeiras. Mas então, aí você fala que não, mas o Abel ele é bom. A gente tá falando que ele é bom, você quer uma seleção porque ele é o melhor. Mas tem uma coisa assim, o que o Felipe falou da presidenta, e eu acho isso interessante, porque além dela deve colocar isso diariamente lá no clube, ela externa isso na questão da proteção ao treinador. Eu acho que isso para um treinador deve ser... Proteção e salário, né? Porque ninguém ganha o que o Abel ganha à toa, né? Mas, ela assim, acredita no trabalho dele. Mas tem muita gente que tá Ela ganhando bate de bem aí, igual não ele tá não. fazendo... Igual ele não. Aqui no Brasil não tem. Não tem. Igual o Abel não. Nem que ganhou como ele, né? Não. Porque o que esse cara ganhou no Palmeiras Não, ele ali... merece exatamente tudo que ele tem, cara. De valor. Salário. Não, de valores. Valores. Não, e agora eu vou falar de outra coisa também, que para mim é o mais importante. Não, dinheiro é o mais importante. Não mete essa, Paula. Peraí. Eu tô... Acho que eu tô mentindo. Ainda mais você. Não mente pra mentiroso. Não. O que me chama a atenção no Abel é assim, é ele manter a fome desses caras. Mas exatamente essa é a minha pergunta. A gente tá falando de 5 anos e essa vontade ali é alimentada. Cara, você tem que bater na mesma tecla, esses caras ganhando bem, renovando contrato, ganhando partidas, ganhando títulos, né, sendo valorizados. E, de novo, você começa o campeonato meio ruim, aí ele vai lá, vai mexer na cabeça dos caras, os caras começam de novo olha esse cara que tá aí na foto, ele começou embaixo a competição. Sim. E ele já tá voltando a jogar aquele futebol dele de novo, né, o Gustavo Gomes. Então, assim, o que me chama no Abel, além do trabalho dentro de campo, é essa parte anímica que ele consegue tirar desses caras, o mental. É impressionante. Mas esses aí caras só para dar fome estrelinha, ano a ano. só para dar estrelinha pro outro lado, claro que não se compara, até porque a gente está falando de clubes muito diferentes, realidade muito diferente, mas de algo que foi também despertado. Pedro Raul no Ceará.
Mas nós Porque o falamos isso aqui. Léo Condé é bom treinador, pô. Como tá jogando? O Ceará tá bem no Campeonato acreditariam no Léo Brasileiro. Condé? Com certeza. Ele tá, é o que eu falei Porque aqui o antes. Pedro Raul passou, ele saiu do Goiás como artilheiro. Passa pelo Botafogo, pouco a gente lembra, depois passa pelo Vasco, também não deixa saudade, vai pro Corinthians, a gente pouco vê, vai pro México, aí menos ainda, chega no Mas Ceará é o professor. É o professor. Léo Condé. É o professor. Assim, o mérito é do professor de falar assim, não, eu confio em trabalho você, bacana, e não é jogou possível ontem, tá? Exato, não é possível que você parou de jogar bola. Você esqueceu de jogar bola? Não esquece, ninguém esquece de jogar bola. E não é aquele jogo que ele vai fazer assim, eu vou fazer o jogo. Se no primeiro tempo eu não fizer um gol... Vai sair. Eu vou sair. Então o cara já fica com medo. Eu não fiz o gol. Ele já tem jogador que já senta na preleção no intervalo. Ai, será que ele vai me tirar agora? Fica olhando pro treinador, porque ele já fica Fazendo nessa... conta Muitos, pra né? frente. Muitos. E o Léo Condé deu todo esse suporte que o Pedro precisa. Não só o Pedro, né? O Ceará está fazendo uma ótima competição. Exato. Muito boa. Vem de uma conquista importante contra o Fortaleza. Sim. Né? Que era favorito. Pelo menos é o meu modo de pensar, não vou ser hipócrita, eu falei de Fortaleza. Eu esperava muito mais do Fortaleza esse ano. Ainda espero. Também. Ainda espero que o Fortaleza vai melhorar. E eles ganharam do Fortaleza com méritos, jogaram bem. Estão bem no Campeonato Brasileiro, fazendo uma boa competição. Então, assim, méritos de fato do professor. Essa pergunta, onde estará Abel Ferreira no jogo da volta, que é dia 22? Foi mais ou menos feita de novo em coletiva depois do jogo, vamos ouvir. Olha, eu acho que eu já disse isto publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso. E eu já estou aqui a fazer 5 anos no Brasil e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto. Respondeu. Não pode e também a gente E não bem tem mais muito tranquilo, mais né? do que isso, mais Bem tranquilo. calmo, Gostei da sereno. serenidade, gostei. Tudo bem que foi depois de uma vitória Mas magrinha, porém... é aí que você vê o técnico, é quando ele vence, não é quando ele perde. Quando ele perde, ele já tá... Muricy Ramalho que me ensinou isso. Quando ele perde, ele já vai... Quando ele ganha, é que ele vem grandão pra Já vai armado, massacrar, né? Já gente. vai armado. E ele, Abel, veio... Já, porque... Sereno. Pianinho. Aonde está a crítica ao Abel? Por que se fala, se pensa duas vezes em relação ao nome do Abel? Porque ele não tem uma relação muito positiva com a Personalidade, mídia né? e não sei o quê. Só que assim, gente, seleção brasileira, ele não tem o dia a dia do clube, ele não tem que dar entrevista 3 vezes por semana. Né? Fala toda hora, quarta-feira depois do jogo, domingo depois do jogo, antes do jogo. E assim, faz parte ao trabalho dele, as marcas estão sendo expostas justamente... para honrar com os pagamentos dos jogadores e treinadores, mas a seleção brasileira não é isso. Você vai dar ali 2 entrevistas coletivas e acabou. Eu acho que a entrevista de ontem do Abel diz muito sobre o atual momento dele ser discutido como treinador. Agora sim, existe a discussão dele como treinador na seleção brasileira. Né? Tá forte o nome. Eu acho, assim, eu não tenho informação nenhuma, lendo os colegas que estão apurando. Eu acho que a entrevista dele ontem veio um pouco nesse caminho. Assim. Respondendo. Porque o que se fala contra ele, a única coisa que você pode falar contra o Abel é o fato da relação dele com a mídia. Porque bom treinador ele é, vitorioso ele é. E diferentemente de muitos outros, ele está aqui no futebol brasileiro se reinventando ano após ano. Líder, né? Exato. Chamamos o Vinícius Nicoletti, tem muito pra gente falar sobre o Abel Ferreira, mais pra frente, mas agora, né, Vinícius, do jogo, mais uma boa vitória do Palmeiras jogando fora de casa, agora pela Copa do Brasil. É isso aí, Bruno. O Palmeiras chegou a 17 jogos de invencibilidade fora de casa e 6 vitórias consecutivas como visitante. Uma estratégia diferente, novamente, do técnico Abel Ferreira, esperando um pouco mais a equipe do Ceará, como aconteceu na altitude. Aliás, o Palmeiras considera jogar em Fortaleza, na capital cearense, como o segundo lugar mais indesejado, mais difícil depois da altitude. Então foi estratégia do técnico Abel Ferreira, deu certo com um gol de bola parada, que era uma característica do Abel no início do trabalho dele aqui na academia de futebol, e o Palmeiras passou muito bem pelo mês de abril dessa maratona de jogos. Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras tem 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. São 8 vitórias nesse período, foram 7 consecutivas, depois acabou perdendo para o Bahia e voltou a vencer agora fora de casa. São mais 2 compromissos na sequência jogando fora de casa, contra o Vasco
no final de semana. O jogo será em Brasília, sequência do Campeonato Brasileiro. Depois tem o Cerro Porteño jogando no Paraguai na próxima quarta-feira. Jogadores já retornaram de Fortaleza, chegaram aqui na madrugada na academia de futebol, fizeram aquele trabalho regenerativo e aos poucos os jogadores vão deixando o CT. Treinamento nessa sexta-feira, continua aí o trabalho para enfrentar o Vasco, depois treina aqui também no sábado e viaja depois para Brasília. É uma maratona de jogos do Palmeiras também em maio, em abril com muito sucesso e agora como será em maio, que é véspera da preparação para o Mundial de Clubes. Bruno. E ele avisou isso, não enganou ninguém, né? Sim. Alguns jogadores que chegaram na temporada passada, alguns jogadores que chegaram... Vamos lá, vou dar nome aos bois. Giai e Facundo, por exemplo. Giai chega na temporada passada depois de viver a base do São Lourenço. Ele fez um post super emocionado e emocionante quando saiu. E o São Lourenço fez também. E ele, então, sai da casa dele, do país dele, chega no Palmeiras... que a exigência é ganhar tudo aí, hein? Ele sentiu, aos poucos ele tem sido melhor utilizado, aos poucos ele está rendendo, aos poucos você pensa, parece que o Palmeiras acertou, hein? Naquela contratação, lembra? Aquela contratação que você já dava como caso perdido? Sim. Parece que o Palmeiras acertou. E o Facundo, que no início da temporada, você pensava, o Palmeiras não vai ganhar nada com esse tipo de jogador, tudo. Eu cheguei a ouvir piadas com o nome dele. O tempo foi passando, ele está melhor ajustado, ele começa a entregar mais. Parece que a química de novo está sendo reencontrada. Do Abel com a arquibancada, com o campo, com as ideias de jogo e com os campeonatos que tem, com as coisas que tem para fazer. O Palmeiras joga sempre bem? Não. Ontem ainda, algumas oportunidades poderiam ter entrado. Teve uma no início do jogo, um bate-rebate, a bola passa... centímetros do gol. Do lado do Ceará, você disse? Do lado do Ceará. A bola do Everton, que bate na mão dele e quase entra, uma jogada pelo lado do campo. No rebote ainda. Algumas vezes aquela entrou. E teve o rebote também, que o Everton saiu bem. Depois. Isso. Mas algumas vezes essa bola entra. Mas assim é o jogo. Eu tô falando fora do contexto. Fora do contexto, o Abel está encontrando de novo. Isso é uma grande ameaça para os outros. Porque ele, quando ele encontra, ele consegue sair bem, né? Um destaque, assim, em relação a essa fala do Marren, do Abel estar encontrando, ele volta para uma formação que ele gosta. Porque ele gosta de jogar com 3 defensores. Sim. E ele acha o Giai, que, como eu falei anteriormente, né, lateral de origem, mas que está jogando muito melhor de terceiro zagueiro. E lembra quando o Marcos Rocha se machucou, que você veio aqui, você falou? O Palmeiras está sentindo muita falta do Marcos Rocha. E o legal é que depois, numa coletiva, o Abel falou. É o seguinte. Que está sentindo muita falta do Marcos Rocha, porque o Marcos Rocha é aquele cara que dá tranquilidade e serenidade na hora de sair jogando. E o Giai está conseguindo, ali não, obviamente, fazer exatamente a mesma coisa do Marcos Rocha, mas fisicamente está entregando muito bem na hora que precisa defender, principalmente. E aí, com essa mudança do Giai para a volta dos 3 zagueiros, ele ganha o Felipe Anderson aberto, que está desempenhando, não tem nem comparação do Felipe Anderson jogando aberto pelo lado direito, que ele jogava pelo lado esquerdo. E aí o Estevão vai mais para dentro. E aí é o ponto. O Estevão e o... Lembra que a gente ficava nessa do Estevão por dentro, Estevão por dentro? E o Abel foi criticado por isso. O Estevão e o Facundo por dentro, que eu mesmo, já falei aqui alguma vez, o Facundo Torres ainda não mostrou o que veio. Cadê o Facundo Torres? E aí o Facundo Torres aberto pelo lado esquerdo não estava funcionando, porque o cara não estava sendo utilizado da forma correta. E aí agora ele mais centralizado junto com o Estevão, com um homem de referência e tendo alguém lá no corredor para ele tocar a bola, já está conseguindo desenvolver melhor seu futebol. Estou trazendo mais algumas informações dessa vitória do Verdão contra o Ceará pela Copa do Brasil pelo placar de 1-0. Estou trazendo as notas agora dos jogadores do Palmeiras durante essa partida, né? Na questão do seu desempenho. O melhor jogador eleito foi Gustavo Gomes, obviamente, pela questão de ter marcado o seu gol, né? Foi o gol mais importante, o gol da vitória, e ele teve uma nota de 8.3. O segundo jogador, segundo a avaliação do Sofa, foi o Estevão com 7.3. E na opinião de vocês, qual desses jogadores teve o melhor desempenho? Deixa aqui no comentário a opinião de vocês. Estou trazendo aqui agora a quantidade de finalizações do Palmeiras durante essa partida. Foram 12 finalizações, 4 delas no gol. Inclusive o gol do Gustavo Gomes. Em relação ao jogo contra o Bahia, o Palmeiras finalizou 21 vezes, somente 2 delas foram no gol e acabou saindo derrotado da partida. Um outro destaque aqui é nessa imagem, a quantidade de finalizações, 6 delas foram dentro da área
e 6 fora da área. Houve até um equilíbrio na questão de locais de finalização. No jogo contra o Bahia, o Palmeiras finalizou, se não me engano, 15 vezes dentro da área. E não acertou nenhuma o alvo do gol, praticamente, para poder fazer o gol, né? Já um fato curioso foi a questão de Vitor Roque. Nesse mapa de calor dele, nessa partida contra o Ceará, como podemos ver, ele mal ficou dentro da área. Não chegou uma bola para ele finalizar. Aí fica até difícil ele conseguir fazer o seu primeiro gol, né? Mas ele se movimentou muito bem, mas não teve aquele destaque que teve em outros jogos no Palmeiras. Enfim, essas são as informações aí da partida. Se inscreva no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.